O sargento Maurício Carvalho nunca imaginou que 20 minutos de arrogância custariam 3 anos de prisão, R$ 80.000 de multa e a perda definitiva do cargo que ocupava há 15 anos na Polícia Militar. Tudo começou quando ele gritou na cara de Maria Helena Santos, uma senhora de 72 anos que só queria ajuda para encontrar seu gato Toby, seu único companheiro após a morte do marido. Maurício não apenas se recusou a ajudá-la. Ele a humilhou publicamente, berrou que ela estava desperdiçando o tempo da polícia com bobagens de velha. Empurrou a senhora para fora da delegacia e, num ato de crueldade calculada, rasgou a foto do gato que ela carregava consigo. O que o sargento não sabia era que a filha de Dona Maria Helena, a doutora Carolina Mendes, juíza da 2ª Vara Criminal de São Paulo, estava a caminho. 20 minutos depois, quando a magistrada entrou naquela delegacia e presenciou sua mãe aos prantos no corredor, começou uma queda em espiral que terminaria com algemas nos pulsos do policial. Mas como um policial experiente chegou a esse ponto? Como 20 minutos de abuso destruíram uma carreira inteira? Tudo começou numa terça-feira comum, na delegacia do bairro Jardim América. A delegacia do Jardim América, na zona sul de São Paulo, funcionava naquela terça-feira com o movimento habitual de meio de tarde. O relógio na parede marcava 14h30, quando Maria Helena Santos empurrou a porta de vidro e entrou no saguão, carregando uma bolsa de tecido florido e uma foto plastificada entre as mãos trêmulas. A senhora de 72 anos tinha cabelos brancos presos num coque baixo. Usava um vestido azul marinho simples e sapatos confortáveis de velcro. Seus olhos castanhos, embora cansados, mantinham aquele brilho de determinação que só quem viveu muito consegue preservar. O sargento Maurício Carvalho estava sentado atrás do balcão de atendimento, uniforme impecável, mas postura desleixada, mexendo no celular sem prestar atenção aos cidadãos que aguardavam. Maurício tinha 43 anos, rosto quadrado, marcado por uma expressão permanente de impaciência, bigode grisalho bem aparado e o hábito irritante de estalar os dedos quando estava entediado. Ele ostentava as 3 estrelas de sargento no ombro, com um orgulho exagerado, como se aquelas insígnias lhe dessem direito de tratar as pessoas como quisesse. Maria Helena aproximou-se do balcão com passos curtos, segurando a foto do gato contra o peito. "Boa tarde, senhor policial", disse ela com voz suave, mas firme. "Vim pedir ajuda para encontrar meu gatinho Toby. Ele desapareceu há 2 dias e eu já procurei por todo o bairro." Maurício nem levantou os olhos do celular. "A senhora está vendo que tem gente esperando?" respondeu com voz arrastada, finalmente olhando para ela por cima do aparelho. Seus olhos percorreram a senhora de cima a baixo com desdém visível. "E mais, aqui é delegacia, não é abrigo de bichos perdidos." "Eu sei, senhor, mas o Toby é tudo que eu tenho", insistiu Maria Helena, estendendo a foto plastificada. Na imagem, um gato laranja de olhos verdes estava enroscado numa almofada azul. "Desde que meu marido faleceu há 3 anos, ele é minha única companhia. Pensei que talvez vocês pudessem... Pudessem o quê?" interrompeu Maurício, jogando o celular sobre a mesa com um baque seco que fez a senhora dar um passo para trás. "A senhora acha mesmo que a gente vai sair procurando gato pela cidade? Tem assassinato, tem roubo, tem tráfico acontecendo agora mesmo, e a senhora vem aqui me encher com história de bichano fujão?" As outras pessoas no saguão começaram a olhar para a cena. Um homem de terno, que aguardava para protocolar documentos, franziu a testa, desconfortável. 2 mulheres jovens que conversavam num canto pararam de falar, atentas ao desenrolar da situação. "Desculpe incomodar, senhor, mas eu não tenho mais ninguém", tentou explicar Maria Helena, a voz começando a tremer. "Minha filha mora longe por causa do trabalho dela, e o Toby... E eu tenho que me importar com isso?" Maurício se levantou bruscamente, batendo as mãos no balcão. A senhora deu outro passo para trás, assustada. "Olha aqui, vovó.
Idosa como a senhora devia estar em casa assistindo novela, não atrapalhando o trabalho da polícia com frescura de animal de estimação. O termo vovó saiu da boca dele carregado de desprezo. Maria Helena sentiu as bochechas arderem de vergonha enquanto percebia todos os olhares fixos nela. O homem de terno se aproximou do balcão. Com todo respeito, sargento, a senhora só está pedindo ajuda. E você é quem para se meter? Maurício virou-se para ele com os olhos flamejantes. Volta para o seu lugar antes que eu te coloque para fora também. O homem recuou, levantando as mãos em rendição, mas seu olhar de indignação permaneceu. Uma das mulheres jovens, de cabelos cacheados e óculos redondos, ousou comentar baixinho com a amiga. Que absurdo, gente! Maurício ouviu e apontou o dedo na direção delas. Vocês duas também querem dar opinião? Então podem ir embora, porque eu não vou atender ninguém que fica cochichando. Maria Helena, ainda segurando a foto do Toby, tentou uma última vez. Sua voz saiu mais fraca agora, quase um sussurro. Por favor, senhor policial, é só um registro, para o caso de alguém encontrar ele e trazer aqui. Não precisa procurar, só... Só nada! Berrou Maurício, saindo de trás do balcão. Ele tinha 1,80 m de altura e avançou em direção à senhora, com passos pesados que ecoaram no piso frio da delegacia. Maria Helena, com apenas 1,55 m, pareceu encolher ainda mais. Que parte de sai daqui a senhora não entendeu? Ou a idade já fritou os neurônios? A crueldade gratuita da frase fez a jovem de óculos soltar um suspiro indignado. O homem de terno balançou a cabeça, visivelmente perturbado. Outro policial mais jovem, que observava tudo de longe, pareceu desconfortável, mas não ousou intervir. Todos ali conheciam o temperamento explosivo de Maurício e preferiam não se meter. Minha filha, começou Maria Helena, a voz embargada. Ela sempre me ensinou a procurar as autoridades quando precisasse de ajuda. Ela disse que... Sua filha, debochou Maurício, imitando a voz dela num tom infantilizado e maldoso. Aposto que sua filha também te disse para tomar os remédios direitinho, né? Porque só pode ser coisa de velho gagá vir na delegacia por causa de bicho. Ele gargalhou da própria piada cruel, olhando em volta como se esperasse que os outros também rissem. Ninguém riu. Seu José Pereira, um senhor de 68 anos que aguardava para renovar documentos, levantou-se da cadeira de plástico azul onde estava sentado. Olha aqui, moço, isso não tá certo não. A senhora é idosa, merece respeito. Maurício virou-se para ele com o rosto vermelho de raiva. Mais um velhote querendo dar lição de moral? Volta pro asilo, vô, antes que eu te prenda por desacato. A ameaça vazia ecoou pelo saguão, criando um clima de tensão palpável. Maria Helena começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelas faces enrugadas, enquanto ela abraçava a foto do Toby contra o peito. Suas mãos tremiam visivelmente agora, e ela tentou dar mais um passo para trás, mas suas pernas pareciam não querer obedecer. Dona Rita Almeida, uma das mulheres jovens de óculos, não conseguiu mais ficar calada. Isso é abuso. A senhora só quer ajuda e você está tratando ela desse jeito? Abuso é você abrir essa boca quando ninguém te chamou, gritou Maurício, apontando o dedo para ela. Quer que eu te enquadre por desacato à autoridade? Porque eu faço isso agora mesmo. Dona Rita empalideceu, mas manteve-se firme, cruzando os braços. O clima na delegacia estava insuportável. As pessoas presentes trocavam olhares de choque e indignação, mas o medo da retaliação do sargento as mantinha em silêncio tenso. Maria Helena continuava ali parada, pequena e frágil, segurando aquela foto como se fosse um talismã. Sabe de uma coisa? Disse Maurício com voz perigosamente baixa, aproximando-se ainda mais da senhora. Eu vou fazer um favor para a cidade inteira e te ensinar a não desperdiçar o tempo da polícia com futilidade. Ele estendeu a mão bruscamente. Me dá essa foto aí. Maria Helena apertou a foto contra o peito, os olhos arregalados. Por favor, não. É a única que eu tenho do Toby.
Eu mandei dar a foto, berrou Maurício, arrancando a imagem plastificada das mãos da senhora com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. Maria Helena soltou um gemido de dor. O puxão tinha machucado seus dedos artríticos. Seu José deu um passo à frente, mas o olhar assassino do sargento o fez congelar. Maurício segurou a foto de Maria Helena e do gato Toby com as duas mãos, olhando diretamente nos olhos da senhora. Então, com um movimento deliberado e cruel, rasgou a fotografia ao meio. O som do papel se partindo ecoou como um tiro no saguão silencioso. Maria Helena soltou um grito sufocado, levando as mãos ao peito, mas o sargento não parou. Ele continuou rasgando, dividindo os pedaços em quartos, depois em oitavos, reduzindo aquela lembrança preciosa a confete. A senhora começou a chorar mais alto agora, soluçando abertamente enquanto observava os pedaços da foto do seu único companheiro serem destruídos diante de seus olhos. Pronto, declarou Maurício, deixando os pedaços caírem no chão como neve macabra. Agora vai para casa e esquece esse gato. E da próxima vez que você ou qualquer outro velho pensar em vir aqui me encher com bobagem, lembra do que aconteceu hoje. Ele virou-se para os outros presentes. Isso vale para todos. Delegacia não é para resolver probleminha de bichinho, tá? Maria Helena caiu de joelhos no chão frio, tentando juntar os pedaços rasgados da foto com mãos trêmulas. Suas lágrimas pingavam sobre os fragmentos de papel. Meu Toby, murmurava entre soluços. Minha única foto. Dona Rita correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado e passando o braço pelos ombros da senhora. A senhora não merecia isso, disse ela, fuzilando Maurício com o olhar. Ninguém merece. Seu José também se aproximou, ajudando Maria Helena a se levantar. Vem cá, Dona Maria. Vamos sair desse lugar. Ele sabia o nome dela porque tinham conversado brevemente na sala de espera. Maurício cruzou os braços, observando a cena com satisfação doentia estampada no rosto. Isso mesmo, levem a velhinha embora antes que eu perca a paciência de vez. Maria Helena permitiu que seu José e Dona Rita a guiassem em direção à porta, mas seus olhos permaneceram fixos nos pedaços rasgados da foto espalhados pelo chão. Era como se cada fragmento carregasse um pedaço da sua alma. Eu só queria ajuda, repetia ela num fio de voz. Só queria ajuda para encontrar o Toby. Maurício soltou uma risada áspera. Ajuda? A senhora quer ajuda de verdade? Então vai lá no posto de saúde e pede para te internarem numa clínica, porque vir na delegacia chorar por gato é coisa de gente que perdeu o juízo. A crueldade das palavras atingiu Maria Helena como um soco físico. O policial mais jovem que assistia a tudo finalmente encontrou coragem para intervir. Sargento Carvalho, o senhor não acha que já foi longe demais? Ele tinha no máximo 25 anos, rosto magro e olhos preocupados. Você está querendo me ensinar a fazer meu trabalho, soldado? Rosnou Maurício, virando-se para o subordinado com olhos de predador. Porque se tá, pode ir guardando seu distintivo, que eu te boto na rua mais rápido do que essa velha consegue andar. O soldado recuou imediatamente, baixando o olhar. Não, senhor. Desculpe, senhor. A submissão covarde fez Dona Rita apertar os lábios com raiva, mas ela manteve o foco em ajudar Maria Helena. Na porta, a senhora parou e virou-se uma última vez. Seus olhos vermelhos de tanto chorar encontraram os de Maurício. Minha filha, ela disse com voz trêmula, mas carregada de algo que o sargento não soube identificar. Não era raiva, era algo mais profundo. Minha filha sempre me disse que a polícia existe para proteger as pessoas. Ela acredita nisso com todo o coração dela. É? Zombou Maurício, aproximando-se novamente da senhora com passos pesados. E o que sua filhinha faz da vida para saber tanto assim de polícia? Trabalha em escritório? Ou é dona de casa que vê muito filme na Netflix? Ele gargalhou da própria piada. Ela... Maria Helena hesitou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ela trabalha com justiça. É o sonho dela desde pequena, fazer as coisas certas. Ah,
Trabalha com justiça, repetiu Maurício em tom de escárnio, voltando-se para os presentes como um comediante procurando cumplicidade da plateia. Deve ser secretária de advogado, né? Ou aquelas menininhas que ficam arquivando papelada no fórum, mais risadas cruéis. Aposto que se ela visse a mãe fazendo esse show por causa de gato, ficaria com vergonha. Maria Helena balançou a cabeça lentamente. Minha Carolina nunca teria vergonha de mim. Ela sabe que quando a gente ama alguém, não importa se é pessoa ou animal, a gente cuida. Havia uma dignidade quebrada, mas persistente na forma como ela falava. Carolina? Repetiu Maurício com desdém. Que nome chique para secretariazinha de advogado vagabundo. Ele cuspiu as palavras como veneno. Pois quando você chegar em casa, liga para essa Carolina e conta para ela que você passou vergonha hoje tentando fazer a polícia procurar gatinho. Vê se ela não manda você pro psiquiatra. Seu José apertou o ombro de Maria Helena com gentileza. Não dá moral para ele, Dona Maria. O senhor, ele olhou para Maurício com um nojo estampado no rosto. Devia ter vergonha de vestir esse uniforme. Vergonha? Maurício avançou até seu José, invadindo seu espaço pessoal. Vou te dar uma na cara se você não calar essa boca de velho fofoqueiro. A ameaça era clara, mas seu José não recuou. Pode me bater, pode me prender, mas isso não vai mudar o fato de que o senhor é uma vergonha para a farda que usa, retrucou seu José, voz firme, apesar do medo visível em seus olhos. Foi então que Maria Helena começou a cambalear. A emoção, o estresse, a humilhação, tudo desabou sobre ela de uma vez. Dona Rita a segurou pelo braço. A senhora está passando mal? Eu só preciso sentar, murmurou Maria Helena. Mas suas pernas cederam antes que conseguisse alcançar uma das cadeiras. Dona Rita e seu José a ampararam, evitando que ela caísse completamente no chão. Alguém traz água! Gritou Dona Rita, mas Maurício apenas cruzou os braços e observou com expressão entediada. Agora está fazendo teatro para chamar atenção, comentou ele casualmente, examinando as unhas como se a cena toda fosse um incômodo menor. Velha esperta essa. O homem de terno que tinha tentado defender Maria Helena no início finalmente explodiu. Que tipo de monstro você é? A senhora pode estar tendo um treco e você fica aí parado? Seu nome era Bruno Costa, tinha 38 anos e era contador. Monstro? Maurício sorriu com frieza. Eu sou realista. Se ela está passando mal de verdade, liga para o SAMU. Mas aposto que daqui a pouco ela se recupera milagrosamente e sai daqui andando sozinha. Ele fez um gesto desdenhoso com a mão. Já vi essa atuação 1000 vezes. Maria Helena estava pálida, respirando com dificuldade. Dona Rita tirou o celular da bolsa. Vou ligar para a emergência. E eu vou ligar para minha filha, disse Maria Helena com esforço, segurando o braço de Dona Rita. Por favor, meu celular está na bolsa. Dona Rita encontrou o aparelho antigo, um modelo simples com botões grandes. Qual é o número, Dona Maria? A senhora ditou os números com voz fraca e Dona Rita discou. Do outro lado, uma voz feminina a atendeu no segundo toque. Mãe, tudo bem? Você nunca liga nesse horário. Alô? Disse Dona Rita. A senhora é filha da Dona Maria Helena? Sou sim, respondeu a voz, agora preocupada. Quem é você? O que aconteceu com minha mãe? Seu nome é Carolina? Perguntou Dona Rita, ignorando os olhares de Maurício. Doutora Carolina Mendes, sim. O que houve? A voz tinha autoridade natural, urgência controlada. Doutora, sua mãe passou muito mal aqui na delegacia do Jardim América. Ela veio pedir ajuda para encontrar o gato dela e foi... E Dona Rita hesitou, procurando as palavras certas. Foi muito maltratada pelo policial de plantão. Ele gritou com ela, rasgou a foto que ela tinha do animalzinho, chamou ela de louca. Foi horrível. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Carolina falou novamente, sua voz estava vários graus mais fria. Minha mãe está bem agora. Precisa de ambulância? Ela está meio zonza, mas consciente, respondeu Dona Rita. A gente está cuidando dela.
Ótimo. Obrigada por ligar. Qual seu nome? Rita Almeida. Rita, você pode ficar com minha mãe por mais 15 minutos? Estou saindo do fórum agora. Vou aí pessoalmente. A promessa soou menos como pedido e mais como sentença. Claro, doutora. A gente fica. Dona Rita desligou e olhou para Maria Helena. Sua filha já está vindo, Dona Maria. Ela diz 15 minutos. Maurício, que fingira não prestar atenção na conversa, soltou um bufo desdenhoso. 15 minutos? Aposto que ela vem de busão e ainda para no caminho para comprar remédio de veia na farmácia. Ele voltou para trás do balcão, pegou o celular e voltou a mexer nele como se nada tivesse acontecido. Seu José ajudou Maria Helena a sentar-se numa das cadeiras de plástico. A senhora estava visivelmente abalada, mas aos poucos sua respiração começava a normalizar. Ela segurava a bolsa florido contra o peito como escudo. A senhora vai ficar bem, garantiu seu José, sentando-se ao lado dela. E sua filha já vem aí. Minha Carolina, murmurou Maria Helena, um sorriso triste cruzando seu rosto pálido. Ela não vai gostar nada disso. Bruno Costa, o contador de terno, aproximou-se de Maurício no balcão. Eu quero registrar uma reclamação formal contra o senhor. O que aconteceu aqui foi inadmissível. Faz o que você quiser, respondeu Maurício sem tirar os olhos do celular. Reclamação vai pro lixo mesmo. Eu tenho 15 anos de polícia, 32 comendas, 17 elogios formais. Ninguém vai acreditar que eu maltratei uma velhinha só porque ela estava chorando por causa de gato. Tem 5 testemunhas aqui, insistiu Bruno. Tem 5 pessoas que não viram nada de errado, corrigiu Maurício, finalmente olhando para ele. Eu apenas informei a senhora que delegacia não trata de caso de animal perdido. Se ela não gostou do tom, problema dela. Eu não sou assistente social. Ele sorriu com arrogância. Agora vai protocolar seus documentinhos ou vai continuar me enchendo? Bruno cerrou os punhos, mas conseguiu se controlar. Ele voltou para onde Maria Helena estava sentada. A senhora ouviu isso? Ele admitiu na cara dura. Maria Helena assentiu fracamente. Minha filha vai saber o que fazer. Os 15 minutos seguintes passaram em silêncio tenso. Maurício continuava no celular, ocasionalmente soltando risadinhas com algum vídeo que assistia. Dona Rita permaneceu ao lado de Maria Helena, oferecendo água de uma garrafinha que tinha na bolsa. Seu José e Bruno conversavam baixinho, indignados. O soldado jovem observava tudo de longe, claramente desconfortável, mas incapaz de fazer qualquer coisa. Quando faltavam 2 minutos para completar o prazo, uma Mercedes preta parou em frente à delegacia com precisão cirúrgica. A motorista não precisou procurar vaga. Simplesmente estacionou na frente mesmo, num daqueles gestos que deixam claro que a pessoa não tem tempo para futilidades. A porta do motorista se abriu e dela desceu uma mulher que imediatamente comandou a atenção de todos que olhavam. Doutora Carolina Mendes tinha 45 anos, mas aparentava menos, corpo esguio, mantido por disciplina de academia e alimentação regrada. Seu terno executivo cinza chumbo era impecável, calças de alfaiataria perfeita e blazer de corte italiano. Os cabelos castanhos estavam presos num coque elegante, brincos discretos de pérola nas orelhas, maquiagem leve, mas profissional. Ela carregava uma pasta de couro preta numa mão e o celular na outra, mas o que realmente chamava a atenção era a postura. Carolina tinha aquela presença que só pessoas habituadas ao poder desenvolvem. Ombros para trás, queixo ligeiramente erguido, passos firmes que ecoavam propósito. Seus olhos castanhos, idênticos aos da mãe, percorreram a delegacia através das janelas de vidro antes mesmo de ela empurrar a porta. Maurício olhou para cima distraidamente quando a porta se abriu. Registrou a mulher elegante e voltou a atenção para o celular. Mais uma cidadã qualquer com problema qualquer. Carolina entrou na delegacia com passos medidos, seus saltos médios repicando no chão com ritmo implacável.
Seus olhos varreram o ambiente em 2 segundos. Localizaram a mãe sentada e pálida, cercada por estranhos solícitos. Notaram os pedaços de foto ainda espalhados pelo chão. Registraram o policial desinteressado no balcão. Ela foi direto até Maria Helena, ajoelhando-se ao lado da cadeira e segurando as mãos da mãe, com gentileza. "Mãe, você está bem?" A voz estava carregada de preocupação genuína, mas havia aço por baixo dela. "Carol!" Maria Helena começou a chorar novamente, dessa vez de alívio. "Eu só queria ajuda para encontrar o Toby." Carolina abraçou a mãe brevemente, beijando-lhe a testa. "Eu sei, mãe, eu sei." Então ela se levantou, ajustou o blazer e virou-se para encarar a delegacia. Dona Rita se levantou também. "Doutora Carolina, eu sou a Rita que ligou para a senhora." "Obrigada por cuidar da minha mãe, Rita," disse Carolina, e havia calor genuíno ali. "Pode me contar exatamente o que aconteceu?" Ela tirou o celular do bolso, um iPhone recente, e tocou na tela. "Vou gravar nossa conversa, se não se importa." "Claro que não," respondeu Rita, e começou a relatar tudo desde o momento em que Maria Helena entrou na delegacia. Carolina ouvia com expressão neutra, mas quem prestasse atenção notaria a mandíbula cada vez mais tensa, os olhos cada vez mais frios. Foi só quando Rita mencionou a foto rasgada que Carolina desviou o olhar brevemente para o chão, onde os pedaços ainda estavam espalhados. Algo escureceu em seu rosto. Ela abaixou-se, pegou alguns fragmentos, examinou-os. Ele rasgou a foto na frente dela? Rasgou e deixou cair no chão como se fosse lixo, confirmou seu José, que também se apresentou e deu seu depoimento. Bruno Costa fez o mesmo. Maurício finalmente percebeu que algo estava acontecendo. Ele olhou para cima e viu aquela mulher elegante cercada pelas testemunhas, todos falando ao mesmo tempo, ela gravando tudo. Irritado, ele se levantou. "Ei, o que está acontecendo aí?" Carolina guardou o celular cuidadosamente no bolso interno do blazer. Então, com movimentos deliberados, ela abriu a pasta de couro e retirou uma carteirinha que pendurou num cordão ao redor do pescoço. Virou-se para Maurício. O sargento sentiu algo estranho ao ver aquela carteirinha. Ele não conseguia ler de longe, mas havia um brasão oficial, cores que ele conhecia. Carolina começou a caminhar em direção ao balcão. Cada passo era calculado, poderoso. Quando chegou a 1 metro de distância, parou. "Sargento Maurício Carvalho, presumo?" A voz dela era calma, educada até. Mas havia algo por trás dela que fez todos na delegacia pararem o que estavam fazendo. Até o soldado jovem endireitou a postura. "Sou eu", respondeu Maurício com arrogância defensiva. "E quem é a senhora?" "Advogadinha da velhinha." Ele sorriu com desdém. Carolina deixou o sorriso dele morrer completamente antes de responder. Ela ergueu a carteirinha pendurada no pescoço para que ele pudesse ler claramente. "Doutora Carolina Mendes, juíza de direito, 2ª Vara Criminal, Tribunal de Justiça de São Paulo." Maurício empalideceu visivelmente. Seus olhos pularam da carteirinha para o rosto de Carolina, depois para Maria Helena no fundo, depois de volta para Carolina. A arrogância derreteu de seu rosto como neve ao sol. "A velhinha", disse Carolina com voz perigosamente suave, "é minha mãe. Se você também está revoltado com o que esse sargento fez, curta este vídeo, se inscreva no canal, comente o que você acha que vai acontecer com ele e compartilhe para que mais gente veja que abuso de poder tem preço muito alto." O silêncio que se instalou na delegacia era absoluto. Até o zumbido do ar-condicionado parecia ter cessado. Maurício Carvalho, que há poucos minutos berrava e ameaçava pessoas indefesas, agora estava congelado atrás do balcão, o rosto transformando-se num espectro de cores que ia do branco cadavérico ao vermelho de pânico. Carolina Mendes manteve o olhar fixo nele por longos 5 segundos antes de falar novamente. Quando o fez, sua voz carregava o peso de quem passou anos proferindo sentenças que mudavam vidas.
Sargento Carvalho, o senhor tem noção de quantas leis violou nos últimos 20 minutos? Maurício abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua língua parecia ter colado no céu da boca. Ele passou a mão pelo bigode grisalho nervosamente. Um tique que Carolina registrou mentalmente. Não, continuou ela, tirando um pequeno caderno de couro da pasta. Então deixa eu refrescar sua memória. Ela abriu o caderno numa página em branco e pegou uma caneta Mont Blanc do bolso do blazer. Primeiro, injúria. Artigo 140 do Código Penal. O senhor chamou minha mãe de quais termos mesmo? Carolina virou-se para as testemunhas. Rita, pode repetir? Dona Rita, ainda chocada com a revelação de que aquela mulher era juíza, respondeu com voz firme. Ele chamou ela de velha gagá, disse que ela tinha perdido o juízo, que tinha que ser internada numa clínica. Carolina anotava meticulosamente, a letra cursiva fluindo pela página. Perfeito. Injúria qualificada pela condição de idade da vítima. Ela olhou para Maurício novamente. Continue. O sargento finalmente encontrou a voz, embora saísse trêmula e irreconhecível. Doutora, Não foi bem assim. Eu estava apenas... Apenas o quê? Cortou Carolina, e pela primeira vez uma fagulha de raiva atravessou sua compostura profissional. Apenas humilhando uma senhora de 72 anos que veio pedir ajuda? Apenas exercendo seu poder de forma abusiva contra alguém que não podia se defender? Maurício engoliu em seco. Suor começava a formar-se em sua testa, apesar do ar-condicionado. Foi um mal-entendido. Mal-entendido, repetiu Carolina, e o tom era de gelo puro. Vamos ver se as testemunhas também acharam que foi mal-entendido. Ela se virou para Bruno Costa. O senhor pode descrever o que viu? Bruno, ainda de pé ao lado de Maria Helena, relatou tudo. Os gritos, as ameaças, a forma como Maurício avançou intimidadoramente sobre a senhora. Carolina anotava cada detalhe, fazendo perguntas precisas quando necessário. E quando você tentou defender a senhora, o que ele disse? Que ia me colocar para fora da delegacia, respondeu Bruno. Disse que eu não tinha nada a ver com isso. Ameaça, murmurou Carolina, escrevendo. Artigo 147. E você, seu José, o que ele disse quando o senhor interveio? Seu José, ainda sentado ao lado de Maria Helena, segurando a mão dela, respondeu com voz controlada, apesar da raiva visível em seus olhos. Disse que ia me bater na cara se eu não calasse minha boca de velho fofoqueiro. Ameaçou me prender por desacato. Carolina parou de escrever e olhou diretamente para Maurício. Ameaça de violência física, abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019. Ela fechou o caderno com um estalo seco. Sargento, o senhor está cavando um buraco tão fundo que logo vai chegar na China. O soldado jovem, que assistira tudo de longe, finalmente se aproximou, visivelmente nervoso. Doutora, eu tentei dizer para o sargento que ele estava exagerando, mas... Qual seu nome, soldado? Perguntou Carolina, o tom suavizando ligeiramente. Soldado Rodrigo Tavares, senhora. Soldado Tavares, o senhor vai fazer um favor para mim. Vai chamar seu superior imediato. Agora? Não era um pedido? Sim, senhora. Rodrigo praticamente correu para um telefone interno na parede e discou um ramal. Enquanto ele falava baixinho no aparelho, Carolina voltou sua atenção para Maurício. Vamos falar sobre a foto, disse ela, e sua voz estava ainda mais fria. Minha mãe trouxe uma fotografia do animal de estimação dela, uma foto plastificada que ela claramente guardava com carinho. E o senhor fez o quê? Maurício parecia um animal acuado. Seus olhos pulavam da porta para as janelas, procurando uma saída que não existia. Doutora, por favor, eu posso explicar. Explique então, desafiou Carolina. Explique como rasgar a propriedade de alguém não configura dano. Artigo 163 do Código Penal. Era só uma foto, tentou Maurício, mas a frase morreu quando viu a expressão no rosto de Carolina.
Era a única foto que minha mãe tinha do companheiro dela, disse a juíza, e pela primeira vez sua voz subiu ligeiramente de volume. O gato que ela cria há 8 anos, o único ser vivo que faz companhia para ela desde que meu pai morreu. E o senhor rasgou aquela foto na frente dela deliberadamente para causar dor emocional. Carolina deu um passo à frente. Isso tem nome: constrangimento ilegal. Artigo 146. Maurício recuou instintivamente, batendo as costas na parede atrás do balcão. Doutora Carolina, por favor, eu tenho família. Tenho 15 anos de serviço. Minha mãe também tem família, retrucou Carolina, e 72 anos de vida honesta. Isso não significou nada para o senhor há 20 minutos atrás. Significou? Ela abriu a pasta novamente e retirou o celular. Vou fazer o seguinte. Vou tocar para o senhor a gravação que a Rita me mandou. A senhora teve a presença de espírito de gravar parte do incidente. Ela assentiu, agradecida para Dona Rita. Carolina tocou o áudio. A voz de Maurício encheu a delegacia, gritando, debochando, humilhando. Velha esperta essa. Velhinha querendo dar lição de moral. Volta pro asilo, vô. Secretariazinha de advogado vagabundo. Cada frase era uma facada. O próprio Maurício parecia encolher com cada palavra que saía do alto-falante do celular. Quando a gravação chegou à parte onde ele chamava as pessoas de fofoqueiros e ameaçava prender quem reclamasse, Carolina pausou. Interessante, comentou ela. O senhor não apenas abusou de uma idosa indefesa, o senhor ameaçou múltiplas pessoas com prisão arbitrária, caso elas testemunhassem contra o senhor. Isso é obstrução de justiça. E cada ameaça, cada grito, cada humilhação ficou registrada. Ela guardou o celular. Tecnologia maravilhosa, não é? A porta da delegacia se abriu e entrou um homem de cerca de 50 anos, uniforme de capitão, expressão de quem acabou de ser arrancado de algo importante. Alguém me chamou com urgência. Doutora Mendes. Ele reconheceu Carolina imediatamente e sua postura ficou ainda mais rígida. É uma honra, doutora. Capitão Fernando Souza, comandante desta delegacia. Carolina estendeu a mão e eles apertaram formalmente. Capitão Souza, lamento incomodá-lo, mas preciso relatar um incidente grave envolvendo um de seus subordinados. Fernando olhou para Maurício, que estava visivelmente suando agora, e depois para Maria Helena, sentada e pálida. O que houve? Carolina relatou os fatos de forma concisa, mas completa, incluindo os crimes que identificou. Fernando ouvia com expressão cada vez mais sombria. Quando ela terminou, ele se virou para Maurício com olhos flamejantes. É verdade, sargento? Maurício tentou responder, mas apenas conseguiu gaguejar. Capitão, Tem 5 testemunhas aqui, continuou Carolina, todas dispostas a prestar depoimento formal. Tenho gravação em áudio, e minha mãe, que é a vítima direta, está visivelmente abalada. Ela fez uma pausa. Capitão, o senhor entende que não posso simplesmente ignorar isso, não é? Não apenas como filha, mas como magistrada. Fernando assentiu gravemente. Perfeitamente, doutora. Ele se virou para Maurício. Sargento Carvalho, o senhor está suspenso das funções a partir deste momento. Entregue seu distintivo e sua arma. Capitão, por favor. Maurício começou a implorar, mas Fernando ergueu a mão. Agora, sargento. Isso não é negociável. Com mãos trêmulas, Maurício tirou o distintivo do uniforme e colocou sobre o balcão. Depois, com ainda mais relutância, desafivelou o coldre e entregou a arma de serviço. Cada movimento parecia arrancar um pedaço dele. Carolina observou tudo com expressão neutra. Quando Maurício terminou, ela falou novamente. Capitão, preciso que o senhor saiba que vou abrir processo administrativo disciplinar contra o sargento Carvalho. Também vou representá-lo criminalmente por todos os crimes que mencionei. É seu direito, doutora, respondeu Fernando. E se me permite, acho que o senhor está fazendo o correto. Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado. Maurício finalmente desmoronou. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto vermelho.
Doutora Carolina, por favor, eu imploro, eu tenho 2 filhos, uma esposa. Se eu perder esse emprego, minha família... Carolina o olhou nos olhos sem um pingo de simpatia. Minha mãe tem uma filha. Ela tinha um gato que desapareceu e que ela ama muito. Ela tinha uma foto preciosa. E ela tinha dignidade até o senhor decidir destruí-la. A voz dela estava firme como rocha. O senhor acha que só o senhor tem família que depende do senhor? A diferença é que minha mãe nunca usou seu poder para humilhar ninguém. Maria Helena, que assistia tudo em silêncio, finalmente falou. Sua voz estava fraca, mas clara. Carol, filha... Carolina foi até ela imediatamente, ajoelhando-se novamente. Sim, mãe. Eu só queria que alguém me ajudasse a procurar o Toby, disse Maria Helena, e suas lágrimas recomeçaram. Eu não queria que ninguém perdesse o emprego. Eu só queria ajuda. Carolina segurou as mãos da mãe com ternura, que contrastava completamente com a frieza que demonstrara com Maurício. Eu sei, mãe, mas o que ele fez com a senhora não foi apenas negar ajuda, foi crueldade deliberada. E isso tem consequências. Ela limpou as lágrimas do rosto de Maria Helena com o polegar. A senhora ensinou isso para mim, lembra? Que nossas ações têm consequências. Maria Helena assentiu fracamente, encostando a cabeça no ombro da filha. Carolina se levantou e voltou a encarar Maurício e o capitão. Vou fazer uma visita ao Ministério Público ainda hoje. Vou entregar todas as provas, todos os depoimentos, todas as gravações. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. E vou pedir que o processo seja tratado com a urgência que merece. Entendido, doutora, disse Fernando. Ele olhou para Maurício com nojo mal disfarçado. Sargento está dispensado. Vá para casa e aguarde convocação para o processo disciplinar. Maurício parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Ele passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas, e começou a caminhar em direção à porta com passos de condenado, indo para o cadafalso. Quando passou por Maria Helena, ele parou. Dona Maria, nem pense em se aproximar da minha mãe, cortou Carolina, colocando-se entre eles. O senhor já causou dano suficiente. Maurício baixou a cabeça e continuou andando, saindo pela porta sem olhar para trás. O som da porta fechando ecoou como um portão de prisão. Carolina respirou fundo, permitindo-se um momento para processar tudo. Então, voltou ao modo profissional. Rita, seu José, Bruno, vou precisar que vocês venham ao fórum amanhã para prestar depoimento formal, pode ser? Todos concordaram imediatamente. Claro, doutora, disse Dona Rita. A gente vai fazer o que for preciso para ajudar a Dona Maria. Obrigada, disse Carolina sinceramente. Ela pegou cartões de visita da pasta e distribuiu para cada um. Qualquer coisa, me liguem nesse número. Seu José segurava o cartão como se fosse ouro. Doutora, a senhora é uma heroína. Sua mãe tem muita sorte de ter uma filha como a senhora. Carolina sorriu pela primeira vez desde que entrara na delegacia. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Na verdade, eu que tenho sorte de ter uma mãe como ela. Foi ela quem me ensinou sobre justiça, respeito e dignidade. Ela olhou para Maria Helena com carinho. Tudo que eu sou, devo a ela. Carolina ajudou a mãe a levantar-se da cadeira de plástico azul, passando o braço pelos ombros dela com cuidado. Maria Helena ainda estava pálida, mas mais composta agora. A presença da filha funcionando como bálsamo para as feridas abertas pela humilhação. Mãe, vamos para o carro. Vou te levar para casa e depois vou resolver isso. E o Toby? Perguntou Maria Helena com voz pequena. Ele ainda está perdido. Carolina sentiu o coração apertar. Ela se virou para o capitão Fernando. Capitão, o gato da minha mãe realmente desapareceu. Sei que não é protocolo padrão, mas o senhor poderia orientar a equipe a ficar atenta caso alguém traga um gato laranja de olhos verdes? Fernando assentiu imediatamente. Claro, doutora, vou circular a informação. Podemos fazer um registro, mesmo que não seja o procedimento usual. Ele olhou para Maria Helena com gentileza.
A senhora tem uma foto mais recente do bichinho? Tinha, murmurou Maria Helena, olhando para os pedaços ainda espalhados no chão. Carolina sentiu a raiva renovar-se em seu peito. Ela abaixou-se e começou a catar os fragmentos rasgados da foto, juntando-os cuidadosamente. Soldado Tavares, ela chamou o jovem policial. O senhor tem um envelope que eu possa usar? Rodrigo correu para buscar um envelope pardo grande. Carolina depositou todos os pedaços dentro com cuidado reverente, como se estivesse guardando evidências de um crime grave, o que tecnicamente estava fazendo. Vou mandar restaurar essa foto digitalmente, prometeu para a mãe. Conheço um perito que faz esse trabalho. Obrigada, filha, disse Maria Helena, acariciando o envelope fechado. Dona Rita se aproximou, hesitante. Doutora, se a senhora não se importa, eu trabalho numa gráfica. A gente tem software de restauração de imagem. Posso tentar recuperar a foto. Carolina olhou para ela com gratidão genuína. Sério? Faria isso? Claro, respondeu Rita. Depois do que a Dona Maria passou, é o mínimo que posso fazer. Ela pegou o envelope das mãos de Carolina. Me dá 2 dias. Vou fazer o melhor trabalho possível. Maria Helena começou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão. Vocês são anjos, todos vocês. Bruno Costa se despediu, prometendo estar no fórum no dia seguinte. Seu José fez o mesmo, beijando a mão de Maria Helena cavalheirescamente antes de sair. A senhora é uma dama de verdade, Dona Maria. Não deixe ninguém nunca te dizer diferente. Quando finalmente ficaram apenas Carolina, Maria Helena, o capitão Fernando e o soldado Rodrigo, a juíza voltou a falar em tom mais formal. Capitão, preciso saber, quantas reclamações o sargento Carvalho já recebeu? Fernando hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Ele teve algumas reclamações ao longo dos anos, nada que resultasse em processo disciplinar. Algumas, repetiu Carolina, e o tom indicava que ela sabia que algumas significava muitas. O senhor pode me fornecer o histórico completo dele? Todas as reclamações, todos os elogios, tudo? Posso sim, doutora. Vou preparar um relatório completo e envio ainda hoje. Perfeito. Carolina abriu a pasta novamente e retirou um pequeno gravador digital que estava ligado durante toda a conversa. Espero que o senhor não se importe, mas gravei nossa interação para fins de documentação. Fernando até sorriu levemente. Não me importo nem um pouco, doutora. Aliás, agradeço. Quanto mais documentado, melhor. Ele fez uma pausa. Se me permite uma observação pessoal, eu sabia que o Carvalho tinha temperamento difícil, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Vou revisar todos os casos dele dos últimos 5 anos. Sugiro fortemente que o faça, disse Carolina. Pessoas que abusam de poder geralmente não começam da noite para o dia. Ele provavelmente vem escalando há anos. Rodrigo, que estava quieto num canto, ganhou coragem para falar. Doutora, se me permite, eu testemunhei outras situações com o sargento Carvalho. Nunca tão graves quanto essa, mas ele sempre tratou mal pessoas que considerava problema menor. Bêbados, moradores de rua, idosos confusos. Carolina virou-se para ele com interesse renovado. Soldado Tavares, o senhor estaria disposto a testemunhar sobre essas outras situações? Rodrigo engoliu em seco, mas assentiu. Sim, senhora, não é certo. Eu sempre soube que não era certo, mas ele é meu superior. Eu tinha medo de represálias. Não precisa mais ter, garantiu Carolina. Depois do processo que vou abrir contra ele, o sargento Carvalho não vai ter poder de fazer represália contra ninguém. Ela entregou um cartão para ele também. Me liga amanhã. Vamos conversar com calma. Finalmente, Carolina guiou a mãe em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez para Fernando. Capitão, uma última coisa. Quero que fique registrado que minha mãe veio aqui hoje pedir ajuda legítima. Um animal de estimação desaparecido pode não ser prioridade policial, mas merece tratamento respeitoso. Sempre.
Concordo plenamente, doutora, respondeu Fernando. E pode ter certeza que vou reforçar isso com toda a equipe. O que aconteceu aqui hoje não vai se repetir. No estacionamento, Carolina ajudou Maria Helena a entrar no Mercedes. Ela ajustou o cinto de segurança da mãe, ligou o ar-condicionado e só então sentou-se no banco do motorista. Antes de ligar o carro, segurou a mão da mãe. Mãe, me desculpa não ter chegado antes. Maria Helena balançou a cabeça. Você veio na hora certa, filha, como sempre. Ela apertou a mão de Carolina. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você. As duas ficaram em silêncio por um momento, o peso da referência ao falecido pairando no ar. Então, Carolina perguntou: Conta para mim sobre o Toby. Quando ele desapareceu? Maria Helena começou a relatar como o gato saíra para o jardim anteontem de manhã e não voltara, como ela procurara por todo o bairro, como pedira ajuda aos vizinhos. Ele nunca ficou fora a noite toda antes, explicou ela. Sempre volta para jantar, mas já fazem 2 dias. Carolina ouvia atentamente enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, com a perícia de quem conhecia cada atalho. Amanhã cedo vou contratar um serviço especializado em localizar animais perdidos. Tem empresas que fazem isso, usam drones, distribuem panfletos, monitoram abrigos. Ela olhou rapidamente para a mãe. Vamos encontrar o Toby, mãe. Prometo. Você sempre cumpre suas promessas, disse Maria Helena com um sorriso cansado. Quando chegaram ao apartamento de Maria Helena, um 2 quartos aconchegante no bairro da Vila Madalena, Carolina insistiu em subir com ela. Preparou chá, fez torradas, certificou-se de que a mãe comeu pelo menos um pouco. Só depois de ver Maria Helena instalada no sofá com uma manta e a TV ligada na novela que ela gostava, Carolina permitiu-se olhar o relógio. 17h45. O Ministério Público ainda estaria aberto por mais 15 minutos se ela corresse. Mãe, preciso sair agora. Vou ao Ministério Público entregar tudo sobre o caso. Ela beijou a testa de Maria Helena. A senhora fica bem aqui? Quer que eu peça para Dona Célia vir fazer companhia? Dona Célia era a vizinha do lado. Não precisa, filha. Vou ficar bem. Maria Helena segurou a mão da filha. Vai lá fazer o que você sabe fazer melhor. Justiça. Carolina sorriu, mas havia determinação de aço em seus olhos. Pode deixar. Ela pegou a pasta, conferiu que tinha todas as evidências, gravações, depoimentos escritos rapidamente, fotos dos pedaços rasgados da foto e saiu. No carro, antes de ligar o motor, permitiu-se um momento de raiva pura. Socou o volante uma vez, com força. Filho da puta, murmurou para si mesma. Então respirou fundo 3 vezes, recompôs a máscara profissional e ligou o carro. O Ministério Público de São Paulo ficava a 15 minutos dali, no trânsito normal, mas Carolina conhecia atalhos. Chegou em 8 minutos, estacionou em vaga reservada para magistrados e praticamente correu para o elevador com os saltos repicando no mármore. No 12º andar, ela foi direto ao gabinete do Dr. Henrique Barbosa, promotor de justiça especializado em crimes contra idosos e direitos humanos. Henrique tinha 52 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa e reputação de ser implacável com abusadores. A secretária, uma senhora de meia-idade chamada Vera, olhou surpresa ao ver Carolina. Doutora Mendes não sabia que a senhora tinha reunião marcada. Não tenho, respondeu Carolina. Mas preciso falar com o doutor Henrique urgentemente. É um caso de abuso de autoridade contra idoso. Vera pegou o telefone e falou baixinho. Depois de meio minuto, desligou. Pode entrar, doutora. Ele vai recebê-la. Henrique levantou-se quando Carolina entrou. Doutora Carolina, que surpresa boa. Senta, por favor. Ele notou a expressão dela e seu sorriso vacilou. Aconteceu algo? Aconteceu sim. Carolina sentou-se na cadeira de couro em frente à mesa dele e colocou a pasta sobre a superfície de mogno. E eu preciso que você processe com urgência máxima. Então, ela começou a relatar tudo, desde o início.
Henrique ouvia com atenção crescente. Quando Carolina mencionou que a vítima era sua mãe, ele se endireitou na cadeira. Doutora, com todo respeito, a senhora não pode atuar nesse caso. Conflito de interesse. Eu sei, respondeu Carolina. Por isso estou trazendo para você. Eu não vou tocar no processo, mas vou fornecer todas as provas, todas as testemunhas, tudo. Ela abriu a pasta e começou a espalhar documentos sobre a mesa. Gravações de áudio, depoimentos de 5 testemunhas oculares, incluindo um policial que trabalha na mesma delegacia. Fotos da foto destruída, registro de todos os crimes cometidos. Henrique pegou os documentos e começou a examinar, seus olhos se arregalando conforme lia. Carol, isso é um arsenal completo. Eu sou meticulosa, disse ela simplesmente. E quero que esse homem pague por cada segundo de humilhação que causou na minha mãe. Henrique tirou os óculos e limpou as lentes, um hábito que Carolina sabia que ele tinha quando estava processando informações pesadas. Você sabe que vai ser difícil para você manter distância emocional disso, né? Eu sei, admitiu Carolina, mas confio em você para conduzir o processo com a competência que eu teria se não estivesse envolvida. Ela fez uma pausa. Henrique, minha mãe tem 72 anos. Ela é viúva. O gato que desapareceu é a companhia dela. E esse filho da puta rasgou a foto do bichinho na frente dela só para causar dor. Sua voz tremeu ligeiramente. Ele não pode sair impune. E não vai, prometeu Henrique, sua expressão endurecendo. Vou abrir inquérito amanhã mesmo. Vou pedir prisão preventiva, se possível. Não vai conseguir prisão preventiva, disse Carolina realisticamente. Ele não oferece risco de fuga e não há violência física grave, mas pode conseguir afastamento definitivo, que já é meio caminho andado. Verdade. Henrique juntou todos os documentos numa pilha organizada. Vou trabalhar nisso pessoalmente. Prometo. Carolina se levantou, estendendo a mão. Obrigada, Henrique. Ele apertou a mão dela com firmeza. Carol, só uma coisa. Quando isso for para tribunal, vai ser sorteado outro juiz, obviamente. Mas todo mundo no fórum conhece você, conhece sua reputação. Isso pode jogar a favor ou contra, dependendo de quem for sorteado. Eu sei, disse Carolina, mas não vou pedir favor para ninguém. Quero que o processo corra na mais absoluta normalidade e transparência. Ela pegou a pasta vazia. A justiça tem que ser cega, Henrique, mesmo quando é minha mãe do outro lado. Por isso você é uma das melhores, disse ele com admiração genuína. Carolina saiu do Ministério Público quando o sol já estava se pondo, tingindo São Paulo de laranja e roxo. Ela entrou no carro, ligou o som baixinho, uma música clássica suave, e permitiu-se um momento de exaustão. Então pegou o celular e ligou para a mãe. Alô, filha? Oi, mãe, como está? Melhor. Tomei o chá, comi as torradas, até assisti um pouco de novela. Maria Helena fez uma pausa. Conseguiu entregar tudo no Ministério Público? Consegui. O promotor vai abrir inquérito amanhã. Carolina apoiou a cabeça no encosto do banco. Mãe, vai demorar alguns meses até termos resultado. Processo demora, você sabe, mas vai acontecer. Eu sei, filha, e eu confio em você. As duas conversaram por mais alguns minutos antes de se despedirem. Carolina dirigiu para casa, um apartamento moderno no Itaim Bibi, no piloto automático, a mente já trabalhando nos próximos passos. Amanhã ligaria para o serviço de localização de animais. Checaria se Rita conseguira começar a restauração da foto. Confirmaria com as testemunhas sobre os depoimentos. Mas, por hora, ao entrar no apartamento vazio e silencioso, ela permitiu-se sentir raiva pelo abuso, sentir amor pela mãe, sentir determinação pela justiça que viria. Carolina trocou o terno por roupas confortáveis, preparou um sanduíche simples, sentou-se no sofá com o laptop. Começou a digitar um documento detalhando cronologicamente tudo o que acontecera, cada crime, cada testemunha, cada evidência.
Trabalhou por 3 horas direto, parando apenas para beber água. Quando finalmente fechou o laptop à meia-noite, o documento tinha 42 páginas. Completo, irrefutável, devastador. Amanhã começaria a máquina da justiça. E Maurício Carvalho não sabia, mas sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. 3 meses e meio depois, numa manhã de sexta-feira ensolarada, a segunda vara criminal de São Paulo estava repleta de advogados, testemunhas e curiosos. O caso do Ministério Público versus Sargento Maurício Carvalho ganhara alguma notoriedade local depois que um blogueiro de direitos humanos escrevera sobre ele, e agora havia até repórteres na sala. Maurício entrava no tribunal visivelmente envelhecido. Perdera peso, tinha olheiras profundas e andava com os ombros curvados de homem derrotado. Seu advogado, Dr. Mário Augusto, um criminalista de meia-idade que fizera o melhor que pôde com um caso perdido, tentara negociar acordo, mas o Ministério Público fora inflexível. O juiz designado para o caso era Dr. Roberto Farias, magistrado de 60 anos, conhecido pela imparcialidade rigorosa e sentenças detalhadas. Ele nunca demonstrara viés a favor ou contra Carolina. Na verdade, já haviam tido desentendimentos profissionais do passado sobre interpretação de jurisprudência. Maria Helena estava sentada na primeira fileira do público, acompanhada de Carolina, que, apesar de não poder atuar no caso, estava ali como filha e testemunha. A senhora usava um vestido azul marinho discreto, cabelos brancos presos num coque, as mãos entrelaçadas no colo. Ao seu lado, Toby, encontrado 5 dias após o incidente por voluntários do serviço de localização que Carolina contratara, descansava numa caixa de transporte de gato. Carolina conseguira permissão especial para trazê-lo, argumentando que era evidência relevante da dimensão emocional do crime. Dona Rita, seu José, Bruno Costa e o soldado Rodrigo Tavares estavam todos presentes, prontos para testemunhar. O doutor Henrique Barbosa, promotor do caso, estava impecável em seu terno azul marinho, uma pilha de documentos organizados à sua frente. Quando o juiz deu início à sessão, Henrique apresentou a acusação de forma metódica e devastadora. Excelência, o Ministério Público acusa o réu Maurício Carvalho de múltiplos crimes cometidos contra a senhora Maria Helena Santos, então com 72 anos de idade, no dia 23 de agosto de 2025. Henrique consultou suas anotações. Especificamente, injúria qualificada, prevista no artigo 140 do Código Penal, com agravante pela condição etária da vítima, conforme o Estatuto do Idoso. Ele fez uma pausa, deixando o peso da primeira acusação assentar. O réu referiu-se à vítima como velha Gagá. Afirmou que ela perdeu o juízo, sugeriu internação psiquiátrica não necessária e utilizou termos depreciativos repetidamente com o objetivo deliberado de humilhá-la publicamente. Maurício mantinha os olhos baixos, as mãos tremendo ligeiramente sobre a mesa. Segundo, continuou Henrique, ameaça prevista no artigo 147 do Código Penal. O réu ameaçou a vítima e múltiplas testemunhas com prisão arbitrária caso ousassem reclamar de seu comportamento. Cito textualmente: vou te prender por desacato, e quer que eu te enquadre por desacato à autoridade, porque eu faço isso agora mesmo. Ele pegou o tablet e tocou play numa gravação. A voz de Maurício encheu a sala, gritando ameaças. Várias pessoas na plateia franziram a testa. Terceiro, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. O réu forçou a vítima a permanecer em situação vexatória, impedindo-a de exercer seu direito de buscar ajuda das autoridades, usando para isso sua posição de poder como policial. Henrique virou a página de suas anotações. Quarto, dano qualificado,
Artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. O réu deliberadamente destruiu propriedade da vítima, uma fotografia plastificada de valor afetivo significativo, com o objetivo específico de causar sofrimento emocional. Ele pegou da mesa o envelope contendo os pedaços da foto. Esta fotografia era a única imagem que a senhora Maria Helena possuía de seu animal de estimação desaparecido, seu principal companheiro após a viuvez. A sala estava absolutamente silenciosa. Até os repórteres pararam de digitar. Quinto, a voz de Henrique ganhou ainda mais gravidade. Abuso de autoridade qualificado, previsto na Lei 13.869 de 2019. O réu utilizou-se de sua condição de policial militar para intimidar, constranger e causar dano psicológico à vítima, agindo de forma manifestamente contrária aos deveres de proteção que seu cargo demanda. Ele fechou o tablet e olhou diretamente para o juiz. Excelência, o Ministério Público possui 5 testemunhas oculares, 3 gravações em áudio, depoimento da vítima e evidência material. Além disso, o histórico funcional do réu revela 17 reclamações por comportamento inadequado ao longo de 15 anos de serviço. Reclamações que foram sistematicamente ignoradas ou minimizadas pela instituição. O advogado de Maurício, Dr. Mário Augusto, tentou uma defesa baseada em estresse profissional, carga de trabalho excessiva e falta de treinamento adequado em saúde mental. Era uma estratégia fraca e todos sabiam disso. As testemunhas foram chamadas uma a uma. Dona Rita relatou tudo com clareza cristalina, sua indignação ainda fresca meses depois. Seu José descreveu as ameaças que recebera. Bruno Costa detalhou o clima de terror que Maurício criara na delegacia. E o soldado Rodrigo Tavares, com voz trêmula, mas determinada, revelou anos de comportamento abusivo que testemunhara, mas nunca denunciara por medo. Quando foi a vez de Maria Helena testemunhar, ela subiu ao banco das testemunhas com passos lentos, mas dignos. O juiz foi gentil com ela, permitindo que se sentasse e tomasse o tempo necessário. Senhora Maria Helena, disse o doutor Roberto Farias com voz suave, a senhora pode nos contar com suas próprias palavras o que aconteceu naquele dia. Maria Helena respirou fundo e começou. Sua voz estava firme, carregada de emoção controlada. Ela descreveu a perda do Toby, o desespero de procurá-lo sozinha, a esperança de que a polícia pudesse ajudar. Descreveu cada humilhação, cada grito, cada momento em que se sentiu pequena e indefesa. Quando ele rasgou a foto do Toby, ela disse, e sua voz finalmente tremeu, foi como se ele estivesse rasgando meu coração. Aquela foto era tudo que eu tinha para me dar esperança de encontrar meu gatinho, e ele destruiu só porque podia. Porque eu era só uma velha chata aos olhos dele. Houve um silêncio pesado na sala. O juiz limpou a garganta, visivelmente tocado. Obrigado, senhora Maria Helena. A senhora pode voltar ao seu lugar. 2. Quando chegou a hora das alegações finais, Henrique foi impiedoso. Excelência, este não é um caso de erro de julgamento, não é um caso de estresse momentâneo. Este é um caso de crueldade premeditada e sistemática por parte de um agente de segurança pública contra uma cidadã idosa e vulnerável que buscava ajuda legítima. Ele apontou para Maurício. O réu não apenas negou ajuda, ele humilhou, ameaçou, destruiu e traumatizou. E fez isso conscientemente, usando seu distintivo como escudo para suas ações repugnantes. Henrique pegou o envelope com os pedaços da foto. Excelência, quando um policial rasga a fotografia de uma senhora de 72 anos na frente dela, não está apenas destruindo papel. Está destruindo confiança, está destruindo a ideia de que a polícia protege, está destruindo a dignidade humana. Ele colocou o envelope sobre a mesa do juiz. E isso, excelência, precisa ter consequências severas.
A defesa tentou apelar para clemência, citando os 15 anos de serviço de Maurício, sua família dependente, pedidos de perdão. Mas o dano estava feito. O juiz Dr. Roberto Farias retirou-se para deliberar. 45 minutos depois, retornou com uma pasta grossa. Seu rosto estava sério. Após analisar cuidadosamente todas as provas apresentadas, ouvir as testemunhas e considerar as alegações de ambas as partes, este juízo chegou às seguintes conclusões. Ele ajustou os óculos e começou a ler. O réu Maurício Carvalho é considerado culpado de todos os crimes pelos quais foi acusado. Um murmúrio percorreu a sala. Maurício fechou os olhos, o rosto contorcendo-se. O comportamento demonstrado pelo réu configura abuso de poder sistemático e consciente, continuou o juiz. As evidências são esmagadoras e irrefutáveis. A gravação em áudio não deixa margem para dúvida quanto à natureza deliberada de suas ações. O juiz olhou diretamente para Maurício. O senhor, que jurou proteger e servir, escolheu humilhar e destruir. O senhor, que carregava o distintivo da lei, usou-o como arma contra os vulneráveis. Ele virou a página. Portanto, este juízo sentencia o réu Maurício Carvalho às seguintes penas. Para o crime de injúria qualificada, 1 ano e 6 meses de reclusão. Para o crime de ameaça, 6 meses de detenção. Para o crime de constrangimento ilegal, 1 ano de reclusão. Para o crime de dano qualificado, 6 meses de detenção. Para o crime de abuso de autoridade qualificado, 2 anos de reclusão. O juiz fez uma pausa para o efeito das palavras assentar. As penas serão somadas, resultando em um total de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Maria Helena apertou a mão de Carolina, que permaneceu impassível, mas sentiu lágrimas picar em seus olhos. Além disso, continuou o juiz, o réu pagará indenização por danos morais à vítima no valor de R$80 mil, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do fato. Ele ainda não terminara. O réu também arcará com as custas processuais no valor de R$5 mil. E, por fim, este juízo determina a perda definitiva do cargo público, conforme previsto na legislação aplicável, uma vez que os crimes foram cometidos no exercício da função e em clara violação dos deveres inerentes ao cargo. O martelo bateu. Está decidido. Que se façam cumprir as penas estabelecidas. Maurício desmoronou na cadeira, soluçando abertamente. Seu advogado colocou a mão em seu ombro, mas não havia muito que pudesse fazer, além de planejar uma apelação que provavelmente seria negada, dada a força das provas. Do lado oposto da sala, Maria Helena chorava também, mas eram lágrimas de alívio. Carolina abraçou a mãe, beijando-lhe a cabeça. Justiça feita, mãe! Justiça feita! Os repórteres cercaram Henrique do lado de fora do tribunal. Ele deu uma entrevista breve. Este caso demonstra que nenhum agente público está acima da lei. Abuso de autoridade contra idosos é crime grave e será punido com rigor máximo. A mensagem é clara: respeite a dignidade de todos os cidadãos, independentemente de idade ou condição. Dona Rita, seu José e Bruno se encontraram com Maria Helena do lado de fora. Abraços foram trocados, lágrimas compartilhadas. A senhora merecia essa vitória, disse seu José com voz embargada. E muito mais. Carolina agradeceu a cada testemunha pessoalmente, reconhecendo que sem a coragem deles em vir à frente, a justiça não teria sido feita. Quando finalmente voltaram para o carro, Maria Helena, Carolina e Toby na caixinha de transporte, um silêncio confortável se instalou. Carolina dirigiu devagar, sem pressa. Sabe o que mais me deixa feliz? Perguntou Maria Helena de repente. O que, mãe? Não é a prisão dele, não é o dinheiro. Maria Helena olhou para a caixa onde Toby dormia tranquilo.
É saber que outras pessoas não vão sofrer o que eu sofri nas mãos dele. Ele não pode mais machucar ninguém. Carolina sentiu um nó na garganta. Essa era a mãe dela, sempre pensando nos outros, mesmo depois de ser a vítima. Chegando em casa, Carolina ajudou a mãe a sair do carro e carregar a caixa de Toby. Dentro do apartamento, o gato foi liberado e imediatamente se enroscou nas pernas de Maria Helena, ronronando alto. Carolina preparou chá, enquanto Maria Helena se acomodava no sofá com Toby no colo. A foto restaurada por Dona Rita estava emoldurada na estante. Ficara perfeita, como se nunca tivesse sido rasgada. "Filha", chamou Maria Helena depois de um longo silêncio confortável. "Sim, mãe. Obrigada por tudo, por ser quem você é, por fazer o que você faz." Carolina sentou-se ao lado da mãe, passando o braço por seus ombros. "Você me ensinou que a justiça não é só sobre leis, mãe. É sobre dignidade, sobre tratar as pessoas como seres humanos, sobre proteger os vulneráveis." Ela fez uma pausa. "Tudo que sou, aprendi com a senhora." Maria Helena apoiou a cabeça no ombro da filha, acariciando Toby com uma mão e segurando a mão de Carolina com a outra. "Seu pai estaria tão orgulhoso." "Eu sei, e eu sei que a senhora também está." Do lado de fora, o sol de São Paulo começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Dentro daquele apartamento modesto na Vila Madalena, 3 seres, uma mãe, uma filha e um gato laranja, descansavam juntos, sabendo que a justiça, embora às vezes demore, eventualmente prevalece quando há pessoas dispostas a lutar por ela. Se essa história de justiça te emocionou, deixe seu like agora mesmo, se inscreva no canal, comente "Justiça Feita" e compartilhe este vídeo para que mais pessoas vejam que respeito não se negocia e dignidade não se tira de ninguém. Na segunda-feira seguinte, Carolina estava em seu gabinete quando recebeu um e-mail do capitão Fernando Souza. Ele informava que, após revisão completa dos casos do sargento Carvalho, foram identificados outros 17 casos questionáveis. O Ministério Público abriria investigações adicionais. A delegacia implementara novo protocolo de treinamento sobre tratamento respeitoso a todos os cidadãos, com ênfase especial em populações vulneráveis. Carolina respondeu o e-mail com uma frase simples: "É assim que se reconstrói confiança nas instituições." Ela imprimiu a sentença do juiz Roberto Farias, todas as 42 páginas, e guardou numa pasta especial em seu arquivo pessoal. Não porque precisasse de troféu, mas porque às vezes, em dias difíceis, quando a justiça parece falhar, ela poderia olhar para aquele documento e lembrar: quando o sistema funciona como deveria, quando as pessoas certas estão nos lugares certos, quando testemunhas têm coragem e promotores têm convicção, a justiça não é apenas um ideal abstrato, é uma realidade palpável que transforma vidas. E transforma mesmo. Maurício Carvalho cumpriria sua pena. Maria Helena teria sua dignidade restaurada. E milhares de outras pessoas idosas que fossem buscar ajuda na delegacia do Jardim América seriam tratadas com o respeito que sempre mereceram, porque uma filha não aceitou que humilhassem sua mãe, e porque a lei, quando aplicada corretamente, protege os que mais precisam.